Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 28 de junho. Eu sou o Patrick e topo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a importante decisão do STF no sentido de descriminalizar o porte de maconha. Ouvimos o companheiro Daniel Valença, que fala sobre a tentativa de golpe na Bolívia. E falamos ainda do dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast falando deste dia 28 de junho, o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Para falar um pouquinho desse dia, a gente vai escutar agora um trecho de um importante vídeo que foi divulgado nas redes sociais do Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos. Junho, mês do orgulho LGBTQIA+, 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho. Internacional porque o que nos une é universal: acolhimento, respeito, direitos, equidade. Palavras que fazem sentido para todo ser humano. Ser LGBTQIA+, não é diferente de não ser. Ser LGBTQIA+, é ser o que se é. Ser LGBTQIA+, é ter a própria fórmula para amar, a própria fórmula para viver. O 28 de junho entrou para a história em 1969. Começou como protesto nas ruas de Nova York contra uma violenta abordagem policial. Em 55 anos, a luta vem acompanhada de vitórias, celebradas por quem está à vontade em vestir a própria pele. A gente, quando um precisa, a gente pega a mão e a gente se reconstrói. Conquistas comemoradas nas últimas décadas por lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexuais, assexuais, curiosos, familiares, aliados e mais. Um mundo de gente que não se cansa de falar o óbvio. Já disseram os poetas, os outros são os outros. Nós consideramos justa toda forma de amor. E se é preciso uma data para lembrar isso e fortalecer a nossa existência, o 28 de junho será sempre nosso. E o Brasil não será democrático enquanto todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam, não forem respeitadas e não tiverem a sua dignidade garantida. Viva a nossa bandeira e o nosso orgulho de ser LGBTQIA+, e de ser brasileiro. Esse foi o trecho do vídeo divulgado nas redes sociais do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos. E a gente escolheu trazê-lo aqui porque ele foi muito atacado pelos ultraconservadores, dizendo que essa é a única pauta do Ministério. Obviamente que não é verdade, e é um vídeo muito necessário, como vocês puderam perceber, que fala da importância da data de hoje, da sua origem, da sua história. É fundamental que a gente reforce este movimento no sentido de dar todo apoio à população LGBT, à luta por direitos, por igualdade, por cidadania, enfrentando inclusive esta pauta que todas as vezes que aparece é manipulada pela extrema-direita e é uma pauta que a gente não pode abrir mão nem retroceder um único milímetro. Viva o dia 28 de junho, dia de orgulho internacional da população LGBT. E, gente, dito isso, falamos agora da importante decisão que esta semana foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. É que na quarta-feira, o STF decidiu pela descriminalização parcial do porte de maconha. O que o STF decidiu? Decidiu que aqueles indivíduos que forem apreendidos portando até 40 gramas de maconha não podem mais ser condenados criminalmente, pois são apenas usuários. Convenhamos, neste exato momento é uma decisão fundamental, em especial porque se trata de um julgamento que se arrastou durante quase 9 anos.
Desde 2015 isso é pauta no STF e somente agora foi resolvido. A decisão do STF faz com que deixe de ser crime no Brasil adquirir, guardar, transportar ou portar maconha para consumo próprio dentro do limite fixado em 40 gramas. Agora, vê só, essa previsão ela já estava lá na Lei de Drogas de 2006, lá no artigo 28. Essa norma já não previa pena de prisão para quem fosse condenado como usuário, e sim previa as medidas de advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade, medida socioeducativa, curso e etc. Agora, com a descriminalização que o STF promoveu até 40 gramas, sai do rol de punições possíveis a prestação de serviços à comunidade, porque essa tem um caráter penal. Portanto, ao deixar de haver a possibilidade de condenação criminal, o usuário não será mais considerado reincidente, caso ele cometa, por exemplo, um outro crime futuramente. A descriminalização também impede que haja flagrante por uso de drogas, dentro, obviamente, da quantidade presumida. Por isso, a decisão do STF não foi de legalizar a maconha, foi de descriminalizar o porte de uma certa quantidade, até 40 gramas. No entanto, várias questões ainda continuam pendentes. Por exemplo, o usuário ainda está sujeito a punições como advertência sobre os efeitos das drogas e a medida educativa de comparecimento a curso. E, além disso, a polícia ainda tem a competência para abordar as pessoas, para levá-las para a delegacia e para apreender a droga. Isso até que o CNJ aprove uma regulamentação para o procedimento. Agora, por que a decisão do STF é tão importante, em especial por se dar nesse momento? É porque há alguns meses, quando o STF retomou o julgamento dessa ação, o fato foi que a extrema-direita reagiu violentamente, inclusive pautando no Congresso Nacional um endurecimento da legislação penal. E um dos patrocinadores desta legislação, desse endurecimento, foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Lá no Senado, mas também na Câmara, avançou o projeto, uma proposta de emenda à Constituição que busca alterar o artigo 5º da Constituição, criando um parágrafo 5º, ou seja, constitucionalizando que tanto o porte quanto a posse de drogas são crimes, independente de quantidade. E mais do que isso, dizendo que quem vai definir se é quem que é o usuário e quem que é traficante é o policial, ou seja, e depois o Poder Judiciário, em uma tentativa de frear que o STF tomasse a decisão que foi tomada na última quarta-feira, dia 26. Por isso, a decisão do STF foi muito importante, porque ele não ficou, nesse momento, refém da ameaça feita no Congresso Nacional pela extrema-direita e os seus aliados de recrudescer a legislação. É óbvio que agora a reação deve vir. Eles devem tentar aprovar a PEC endurecendo a legislação. Portanto, a decisão do STF é muito importante, deve ser saudada, mas essa batalha está muito, mas muito longe de se encerrar. Devemos continuar acompanhando com toda a atenção. Em especial porque esse tema, quando aparece, é um tema que deixa muita gente, inclusive na esquerda, cheio de dedos. E a gente está vendo que a extrema-direita não tem problema nenhum em manipular e utilizar pautas como essa, mas também a pauta LGBT, a pauta dos direitos das mulheres, como acabamos de ver, ou estamos ainda vendo, a tentativa da extrema-direita de criminalizar as mulheres vítimas de violência sexual, ou seja, com o objetivo de condenar à prisão a mulher que foi vítima de estupro e que realizou o aborto legal. Pautas como essas precisam ser enfrentadas com muita intensidade pelo campo democrático popular e pela esquerda. Não podem ser colocados de lado. Não podem ficar naquela caixinha da pauta de costumes, achando que são assuntos secundários, porque são temas que, se nós não tratarmos adequadamente, de frente, a extrema-direita vai utilizar para tentar convencer a população de que o que nós estamos tentando fazer, o governo Lula, o PT e a esquerda, é flexibilizar ao máximo os seus valores, os seus costumes, quando, na verdade, é uma defesa de direitos. Uma defesa de direitos
para impedir que a gente tenha um país com uma absurda população carcerária, que nós tenhamos um país que premia estupradores, que nós tenhamos um país que não consegue garantir as mínimas condições de dignidade aos indivíduos. Razão pela qual é fundamental que nós não coloquemos nenhuma dessas pautas, nenhum desses assuntos de lado. E dito isso, a gente vai escutar agora, pessoal, o nosso companheiro Daniel Valença. Daniel, como vocês sabem, é vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, atualmente exerce o mandato de vereador na capital, em Natal. E a gente convidou o Daniel para voltar aqui ao podcast depois de um tempinho, né, Daniel? Para falar um pouquinho da situação na Bolívia. Porque, como nós vimos, esta semana foi tentado um golpe militar na Bolívia. O golpe não teve êxito, mas merece muita, mas muita atenção. É o Daniel que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Estava com saudade de contribuir para esse podcast tão importante para a nossa esquerda no país e queria relatar rapidamente tentativa fracassada de mais um golpe de Estado na Bolívia, país que já acumula em sua história, desde a independência, mais de 200 golpes de Estado, e desde que o MAS e o PSP chegou ao poder em 2005, que nós temos um conjunto de tentativas de golpe de Estado para tentar desestabilizar o processo popular em curso naquele país. Na verdade, a conjuntura já não estava tão fácil, quando houve um rompimento no interior do movimento ao socialismo. O MAS e PSP, que é a organização política liderada por Evo Morales, pelos camponeses cocaleiros e várias outras frações da classe trabalhadora, de nações e povos indígenas, etc. Bom, Evo quis candidatar-se novamente, sendo que, pela Constituição, o Arce teria direito à reeleição, né? Então, desde aí já começou algum grau de instabilidade e pela primeira vez desde 2005, essa instabilidade se dá dentro do bloco indígena camponês popular que lidera o processo político ao longo dessas 2 décadas. E nesta semana, o levantamento militar, armado pelo comandante-geral das Forças Armadas do Exército, Juan José Runinga, ele, tentou tomar a Praça Murillo, tomar o Palácio de Governo, mas não houve a adesão do conjunto das Forças Armadas. O que nos chegou é que 3 destacamentos estariam enquartelados, mas o resto não seguia essa orientação. E, ao mesmo tempo, houve também uma forte mobilização popular, especialmente em La Paz, e também um forte apoio internacional ao processo democrático boliviano, né? Ao contrário de 2019, quando aconteceu o golpe de Estado após a eleição de Evo Morales, desta vez o apoio internacional foi muito incisivo e também importante, né? O ex-comandante ele foi preso, bem como outros militares também receberam baixa e foram detidos. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber qual o grau de envolvimento de Santa Cruz, das burguesias locais, se houve alguma participação dos Estados Unidos, enfim, quais são os verdadeiros atores do golpe de Estado fracassado desta semana. E também esperar se o governo vai aprofundar mudanças em curso, inclusive no interior das Forças Armadas. É isso, Patrick. Obrigado, um abraço a todos e todas. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Muito bom te ter de volta aqui. Vamos ver se você vem mais vezes. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira e desde já fica o convite a gente se encontrar na próxima segunda-feira no programa Antivírus. Saudações petistas, um bom fim de semana e até mais.